Olá, salve Santa Sara, salve nosso povo cigano, salve a cigana Zoraia. Paz e luz para todos vocês. Gente, eu estou aqui hoje voltando para dar continuidade à série de vídeos, que eu comecei acho que umas 2 semanas atrás, falando sobre o significado das cartas ciganas, certo? E hoje nós vamos para o segundo módulo, onde nós vamos falar sobre mais 10 cartinhas ciganas, falando um pouco sobre o significado dessas cartas. Antes, pessoal, lembrando de não esquecer de vocês que nos acompanham, se estão gostando dos nossos vídeos, de deixarem o seu ok, o seu joinha, o seu like, de se inscreverem no nosso vídeo, ativarem o sininho de notificações para serem avisados sempre que tiver vídeo novo e de também, gente, compartilhar, de divulgar o nosso canal, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos hoje falar sobre mais 10 das cartinhas ciganas, certo? Vamos lá. Então vamos lá, a carta de número 10. A carta 10 é a foice, tá? E essa carta significa transformação. Essa carta, se a gente for olhar bem, um feixe de trigo e uma foice. Então essa carta, a simbologia dela é de preparar um terreno, de cortar aquilo que não serve mais, para que aquela terra possa ser preparada para um novo plantio. Então, essa carta, quando ela sai em jogo, ela representa que nós temos algo, que a pessoa para quem a gente está tirando a carta tem algo a ser transformado. Precisa, em algumas situações, tirar alguma coisa, mudar alguma coisa, para ter espaço em sua vida para o novo, para as coisas novas que vão chegar, para fazer um novo plantio. Então, essa é o significado dessa carta, a transformação, a carta 10. A carta de número 11 é a carta do chicote, tá? Em alguns baralhos ciganos ela recebe o nome de a magia. Por quê? Porque o chicote é uma carta neutra. Ela não é boa, não é ruim, ela depende da pergunta que foi feita, ela depende de quem estiver do lado dela, certo? Aliás, eu sempre costumo dizer que as cartas, na sua grande maioria, são neutras. A pergunta que a gente faz, quem está ao lado dela, a outra carta que está, é que vai lhe dar um direcionamento de significado. Mas a carta do chicote, eu também chamo ela de livre-arbítrio. Por quê? Por ser neutro, o chicote, ele tanto serve para bem conduzir, vamos dizer, uma carroça, um animal sem bater, sem ferir o animal. Como ele usado errado, ele é um desastre. Ele pode ferir, ele pode machucar. O chicote, ele também pode ser usado, a gente vê em filmes, no mundo circense, como um elemento, às vezes, até de apresentação, de shows. Isso é o bom uso do chicote. Mas o chicote mal usado, ele também pode ser um instrumento de dor e de ferir. Então, essa é uma carta realmente neutra, depende do que você está perguntando. Eu sempre costumo dizer, como você está usando o seu chicote, que nada mais é do que o seu livre-arbítrio, como você está usando o seu livre-arbítrio? Essa carta significa exatamente isso, seu livre-arbítrio, seu poder de direcionar, o seu poder de escolher. A carta 12, os pássaros. Essa é uma carta bem levezinha. Essa carta ela fala das alegrias, ela fala dos namoros, um casalzinho dos namoros, daqueles namoricos mesmo, sem, às vezes não é nem muito sério, mas que traz leveza, traz alegria, aquele namoro meio adolescente. É a carta que fala algumas vezes de surpresas agradáveis,
É aquela carta que às vezes diz, olha, valoriza os pequenos detalhes, valoriza aquilo que você já conquistou, que está na tua mão, não fica tão desesperado pelo que você ainda quer buscar. Olha aquilo que você já tem e usa isso que você já tem como incentivo, como ferramenta para ir buscar as coisas futuras. Então, essa carta 12, a carta dos pássaros, significa isso. A carta 13. A criança, né? Em alguns tarôs ela é uma menininha, em outros ela é um menininho, às vezes são os dois juntos, mas essa carta da criança ela significa pureza, leveza, ingenuidade, tá? Dependendo das filhos, ela também pode significar filhos, chegada de filhos, mas dependendo da pergunta que foi feita, da situação que ela, do contexto do que se está perguntando, essa carta também pode significar excesso de ingenuidade, imaturidade, aquela pessoa que não cresceu, aquela pessoa que tem dificuldade de crescer. Então, a carta 13, ela traz esse significado. Do lado positivo, né, da infância, da criança, da leveza, da pureza, da ingenuidade, mas no mundo mais adulto, às vezes, ela significa uma pessoa imatura, uma pessoa que não amadureceu, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o mundo adulto. Então, gente, como eu sempre estou frisando, as cartas, elas não pendem nem totalmente para uma coisa nem para outra. Depende da pergunta e do contexto onde ela está inserida. Carta 14. A raposa. É outra cartinha um pouco controvérsia, né? Nós vamos encontrar em alguns baralhos ciganos o nome dessa carta, as armadilhas. E geralmente a descrição dela é que a gente tenha cuidado com possíveis armadilhas que possam estar no nosso caminho. Mas, gente, vamos pensar na simbologia da raposa. A raposa é um animal esperto, sagaz. Às vezes, dependendo da situação, eu sempre friso isso, essa carta quer dizer que a gente precisa ser um pouco mais sagaz, que a gente precisa ser um pouco mais atento, mais esperto para as coisas da vida, para as coisas que nos cercam, que justamente para que a gente não caia nos enganos e nas armadilhas, a gente tem que muitas vezes, sabe, usar da esperteza, ter os olhos abertos. A cartinha de número 15, o urso. Essa aqui não tem meio termo não, gente. Essa daqui é o olho grande mesmo. Essa carta significa o mal olhado, as pessoas invejosas, aquelas pessoas, né, o abraço do amigo urso, que nos abraçam e na verdade querem enterrar as garras nas nossas costas. Então, essa realmente é uma carta que não tem muito outra variante para ela não. É a carta que simboliza o mal olhado. Mas eu diria que por um avisozinho ela também pode nos chamar a atenção. Será que nós não estamos nos expondo demais a esse mal olhado, né? Ultimamente, num mundo onde as coisas são tão grandes, onde as pessoas se expõem tanto, mostram tão abertamente sua vida em redes sociais, enfim, às vezes, será que não somos nós que estamos puxando esse olho grande, né, para a nossa vida? Então, também fica como esse alerta. Essa é uma carta que eu gosto muito, a carta 16, as estrelas. As estrelas, elas falam dos guias espirituais, dos nossos benfeitores, né? A estrela é aquela carta leve, ela é a presença da espiritualidade perto de nós. Ela é a leveza, ela é a proteção dos nossos guias na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos para a carta 17, né? É a cegonha. Essa carta, ela pode significar não só a chegada de filhos, né? Também é uma cegonha, né? Mitologicamente, né? A lenda da cegonha ligada às crianças. Mas ela é também uma carta assim de começo, de início, de novidades. Quando essa carta aparece, investe no novo, não tenha medo de ir atrás do novo.
Muitos baralhos ciganos traz o nome dessa carta de as novidades. Olha para o que é novo, investe no que é novo, né? Não tenha medo de se arriscar nas coisas novas. A carta 18 também é uma carta muito boa. A carta do cachorro, que ela recebe também o nome de os aliados nos baralhos ciganos, o aliado, né? Então, o cachorro é exatamente o que ele simboliza: a lealdade, a fidelidade, os amigos sinceros, os amigos leais. Essa carta simboliza tudo isso, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é seguro. E aqui temos, por último, a carta 19, a torre. Aí a gente abre um parênteses para falar da torre, porque a torre das cartas ciganas, ela é totalmente diferente da torre do tarô, né? A torre do tarô, que é chamada a torre ou a casa de Deus, ela é uma torre quebrada, partida, com algumas pessoas despencando, e não é uma carta lá muito positiva. Já aqui, ela é inteira, ela é íntegra, tá? Na carta cigana ela está inteirinha. Então essa carta, ela significa a ligação da céu com a terra, né? A terra com o céu. Ela significa a nossa ligação com a espiritualidade, mas também ela pode significar, se vocês prestarem atenção, ela é uma torre bem fechadinha, as janelinhas estão fechadas. Em algumas questões, quando a gente está vendo algumas questões específicas, principalmente sobre pessoas, ela muitas vezes significa que a pessoa está fechada demais dentro do seu próprio mundo, dentro do seu próprio eu, se recolheu na sua torre e está se negando a sair, a ver o que tem do lado de fora, as coisas novas. Às vezes ela simboliza pessoas que estão muito interiorizadas naquele momento, mas ela, de toda forma, ela não é uma carta negativa, tá? A torre, ela tem essa coisa, ela é uma carta que está ligada à introspecção e está ligada também a essa ponte entre o céu e a terra. Nós aqui fincados com o pé na terra, mas com o nosso, né, direcionamento para o céu, para com aquilo que é divino, com a nossa ligação com a espiritualidade. Então, pessoal, hoje fizemos mais esse passeio, né, sobre mais 10 cartas do baralho cigano. Vamos voltar na próxima semana, se Deus quiser, com mais 10. Né? Infelizmente, houve alguns acontecimentos que eu não pude dar na sequência de toda a semana, mas nós vamos voltar a fazer na sequência bonitinho, direitinho. Para a semana eu estou trazendo as mais 10 cartas para vocês, falando, né, sobre a sua simbologia das cartas ciganas. Muito obrigada a todos, muita paz, muita luz. Não esqueçam de dar o seu ok para o nosso vídeo, de compartilhar, de divulgar aqui o nosso canal. Um abraço, pessoal, muita paz, muita luz, que Santa Sara, Cigana Zoraia, nos abençoe. Ó, Pátia.